Saudações, alunos do 9º ano do Colégio Cívico Militar. Estamos começando mais uma aula de cidadania e civismo. Aula aí que nós vamos abordar o tema da organização e hierarquia militar do Brasil. Mais especificamente na aula de hoje, vamos falar dos grandes nomes que participaram das nossas Forças Armadas e que por isso são homenageados por elas através de suas ações de defesa ao país. Então, qual o objetivo de nossa aula de hoje? Compreender os grandes nomes relacionados às três Forças Armadas brasileiras, a Aeronáutica, a Marinha e ao Exército. Vamos para o nosso conhecimento prévio. Você lembra quais são as três grandes armas que fazem parte das Forças Militares Brasileiras? Você vai dizer que eu já respondi agora há pouco. Mas sim, quais são os patronos de cada uma delas? Pois bem, as três Forças Armadas são o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. Seus patronos são, na parte do Exército, o Duque de Caxias. Na parte da Marinha, o Marquês de Tamandaré. E na Aeronáutica, são dois patronos que eles possuem. Um patrono civil, que é o Alberto Santos Dumont, você já deve ter ouvido falar desse grande inventor, e também o Marechal do Ar, Eduardo Gomes. Então, nessa aula de hoje, a gente vai se aprofundar um pouco sobre os nomes dessas quatro pessoas e por que elas merecem essa homenagem de patrono das nossas armas. Então, problematização, gente. Toda a grande área de conhecimento humano possui seus nomes catedráticos. Isso é, que servem como referência às suas devidas áreas de saber. Você tem lá o pai da história, o pai da medicina, o pai da filosofia, o pai da matemática. Todos eles, toda a área de conhecimento tem o seu devido homenageado. Então, você saberia quais são os nomes de referência das ciências militares no Brasil? Então eu trago aqui uma imagem para vocês de Sócrates, considerado o pai, um dos grandes nomes da filosofia. Temos Newton, Isaac Newton, que é um grande nome da física moderna, a física newtoniana. E nós temos Hipócrates, que é considerado aí o pai da medicina. Então todas as disciplinas elas acabam sendo inauguradas, tendo uma referência através da obra de uma pessoa, obra científica ou obra de vida dessa pessoa que faz dela uma referência para todos aqueles que virão depois. Então, nesta aula vamos estudar a história e vida e a participação dos heróis das Forças Armadas Brasileiras, cuja vida foi essencial na organização e na estruturação das Forças Armadas e também do próprio Estado brasileiro, sendo importantes defensores da formação do Estado Nacional e de sua defesa e de sua manutenção. Então, as Forças Armadas sempre tiveram um papel muito importante, isso desde os primórdios da história do Brasil, na manutenção do Estado do Brasil, em garantir a sua formação, sua estruturação, sua segurança. Quem são os grandes nomes, então, que nós vamos estudar? O primeiro é o Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro. Seu nome era Luiz de Alves Lima e Silva. Ele nasceu em 1803 e faleceu em 1880. Veja que ele nasceu antes da independência do Brasil, que só ocorreu em 1822, e serviu ao Brasil durante todo o período imperial brasileiro, desde o Primeiro Império ao Segundo Império Brasileiro. E teve sua vida diretamente relacionada com seus serviços para o recém-independente Império do Brasil. Em 1822 foi quando começou de fato a independência do Brasil. Foi o único cidadão brasileiro a ser reconhecido, embora póstumamente, isso é, depois que ele faleceu, com o título nobiliárquico de duque. Você tinha aqueles vários graus de nobreza, visconde, conde, marquês. No caso do Império Brasileiro, esses títulos eles não eram hereditários, eles não passavam de pai para filho. Eles eram concedidos apenas à pessoa em motivo do serviço que ela prestou. O mais alto título de nobreza que existia na organização do Império Brasileiro era o título de duque. E Luiz de Alves de Lima e Silva, ele foi a única pessoa no Brasil a ter atingido o título de duque. Só que ele recebeu essa homenagem após a morte. Então, a princípio, ele não ficou sabendo disso, mas é uma grande homenagem que o imperador Dom Pedro II deu para essa grande pessoa do Exército Brasileiro. Qual que é o histórico militar, então, do Duque de Caxias? Bom, ele combateu nas guerras de Cisplatina. Esse território da Cisplatina é o que hoje a gente chama de Uruguai. O Uruguai já fez parte do Brasil, era chamada província Cisplatina. Além de ter combatido nessa guerra, que foi a guerra em que o Uruguai se separou do Brasil,
Ele teve atuação em vários conflitos de fronteira que haviam entre o Brasil, a Argentina e o Uruguai. Foi coronel do Exército no combate à revolta da Balaiada, em 1839, quando esse pessoal tentou se separar do Brasil. Também conquistou a paz na Revolução Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em 1845. Essa aí era uma revolta que durou mais de 10 anos, separando o Rio Grande do Sul do resto do Brasil, e terminou com uma paz negociada entre as forças imperiais brasileiras e o Exército Farroupilha. Essa diplomacia também foi exercida pelo Duque de Caxias, que, veja, ele não era só um militar, ele também sabia trabalhar com a diplomacia. E foi o comandante-geral da Tríplice Aliança na Guerra do Paraguai. Na maior parte da Guerra do Paraguai, ele ocupou esse cargo, sendo que no final da guerra ele pediu para ser retirado do cargo e ser substituído. Também foi uma pessoa de grande carreira política. Ele foi o presidente das províncias do Maranhão, isso depois da Balaiada, ele assumiu esse cargo como presidente de província. Foi o presidente da província do Rio Grande do Sul entre 1842 e 46 e também entre 1851 e 52. Foi vice-presidente de São Paulo em 1842 e ministro da Guerra dos Gabinetes de 1853, tendo ingressado em 1855, de 1861 e 1875. E, por fim, foi presidente do Conselho de Ministros. Vamos lembrar que na organização da monarquia brasileira, o que a gente está chamando aqui de presidente de província é um cargo equivalente a hoje o cargo de governador. Então veja quantas províncias ele governou. Tá? Na época, o Estado também era chamado de província. E o cargo de presidente do Conselho de Ministros era o cargo de primeiro-ministro do Parlamento. Então, perceba que ele ocupou cargos muito importantes também em sua vida política e não só na sua vida militar. Tá? Mas vamos para a nossa primeira atividade de hoje, em que eu trago um textinho aqui para a gente dar uma interpretada. Seu nome, disse o historiador Thomas Wingham, se tornou sinônimo de um oficial e cidadão correto, que nunca infringe a lei. E assim vem o termo popular Caxias, que se refere ao indivíduo que segue as normas sem desconfiança, dúvida ou evasão. Segundo o historiador Thomas Wingham, o termo Caxias se refere a que características de comportamento de uma pessoa? Vocês vão ter aí um tempinho para responder e eu já retorno.
Então, alunos, responderam? Eu perguntei para vocês, segundo o historiador Thomas Wigham, o termo Caxias diz referência a que característica de comportamento de uma pessoa? Tá? A minha sugestão de resposta para vocês é essa. Segundo o historiador, o termo Caxias diz referência à postura de Duque de Caxias, de sempre agir de forma íntegra, de forma correta, dentro do Estado, defendendo e seguindo rigorosamente a lei e defendendo a ordem estabelecida no período imperial. Então isso demonstra a profunda fidelidade, a profunda lealdade que o Duque de Caxias tinha em fazer a coisa correta, de maneira respeitosa, seguindo a lei e defendendo o Estado brasileiro, o Estado imperial brasileiro nesse caso. E vamos falar então da Marinha. Quem que é o patrono da Marinha? Esse senhor aqui, que é o Marquês de Tamandaré. Há várias cidades ao redor do Brasil que homenageiam ele, cidades com o nome de Almirante Tamandaré, ou Marquês de Tamandaré mesmo. E o nome dele era Joaquim Marquês Lisboa. E ele é o nobre patrono da Marinha Brasileira. Serviu essa arma durante 60 anos que ele trabalhou aí, que ele serviu a Marinha Brasileira. Em sua vida, participou das guerras de independência do Brasil, chegando a ter ações de perseguição da frota portuguesa, que levou ele quase até a foz do rio Tejo, em Lisboa, o que deixou os portugueses muito ameaçados da Marinha Brasileira estar chegando tão perto de Portugal. Combateu revoltas durante todo o período regencial e, mais tarde, nas guerras do Rio da Prata, aqueles inúmeros conflitos de disputa de fronteira nessa região do Cone Sul da América, e na Guerra do Paraguai, onde se destacou como almirante. A participação dele na Guerra do Paraguai foi muito importante, justamente em dominar os rios Paraná e o Rio Paraguai, e assim evitar que as tropas paraguaias tivessem acesso logístico a recursos como comida, armamentos, isolando então o exército paraguaio no outro lado do rio e sem ter acesso então aos seus provimentos. Tá. Durante sua vida, o Marquês de Tamandaré viu grandes mudanças. O Brasil de colônia se tornou Reino Unido a Portugal. Isso aconteceu em 1815 através de Dom João VI. E em seguida, em 1822, a gente se tornou uma nação soberana. Foi voluntário aos 15 anos na recém-criada Marinha Brasileira, na fragata Niterói, que apresou 17 navios portugueses e levou, como já falei, a bandeira imperial brasileira até a foz do rio Tejo, em 1822, lá em Portugal, o que deixou bastante assustado. O Brasil, ele não só se tornava uma nação soberana, se separava de Portugal, como deu assim uma certa impressão para os portugueses que o Brasil planejava até invadir Portugal, ao chegar tão perto do território continental de Portugal. Esse aqui é o brasão de armas de Almirante Tamandaré, esse grande militar da Marinha. Mas vamos então para mais uma atividade da nossa aula de hoje. E nessa atividade eu pergunto para vocês, grande patriota e defensor da nação, a vida de Marquês de Tamandaré confunde-se com o nascimento do Brasil como pátria soberana. Em quais grandes conflitos nacionais podemos destacar a participação do almirante? Vocês têm aí um tempinho para pensar, para revisar, e eu já retorno.
Então, alunos, conseguiram dar uma revisada e pensar? Eu perguntei para vocês, em quais grandes conflitos nacionais podemos destacar a participação do Almirante Tamandaré, ou do Marquês Tamandaré, porque ele também recebeu, assim como o Duque de Caxias, um título de nobreza. Minha sugestão de resposta, então, para a gente. Podemos destacar a participação do Almirante Tamandaré nas guerras de independência do Brasil, no combate às rebeliões regenciais que quase fragmentaram o Brasil, e em conflitos de fronteira no Uruguai, e na Argentina e na própria Guerra do Paraguai, que, como todos sabemos, foi o maior conflito armado que houve na América do Sul. Uma guerra bastante violenta para todos os lados. Então, todos esses grandes conflitos que ajudaram a organizar o Brasil, separar o Brasil de Portugal, manter o Brasil unido naquele período das regências, que houve muita revolta em várias províncias, e ainda mais, defender o Brasil que havia sido invadido pelo Paraguai. Todos esses conflitos que ajudam a formar o Brasil contemporâneo, o Marquês de Tamandaré esteve envolvido na defesa do Império e da Pátria. E os patronos da aeronáutica? Bom, vamos lembrar que a aeronáutica é a mais nova das Forças Armadas. Não teríamos como falar dela sem prestar a justa homenagem a Santos Dumont, o pai da aviação, tá? Que foi um dos vários inventores, isso aí é discutível com outros países, mas que ele conseguiu o seu projeto 14 bis, levar o primeiro objeto mais pesado que o ar a voar e a ser controlado. Assim como também o voo do dirigível número 6 dele, em que ele conseguiu dar a volta na Torre Eiffel, lá em Paris. Então, esse aqui é um patrono civil da Força da Aeronáutica. Veja que para você ser patrono, você não precisa necessariamente ser um militar. Eles homenageiam aqui um grande inventor brasileiro, que é o Santos Dumont. Mas também nós temos aqui o patrono militar da aeronáutica, tá? Que foi Eduardo Gomes. Eduardo Gomes, ele teve o início da sua carreira no Exército, antes mesmo de existir a aeronáutica. A aeronáutica só foi criada no Brasil em 1941. Antes, o que você tinha? Você tinha a Força Aérea do Exército e a Força Aérea da Marinha. Então eles retiraram a Força Aérea dessas duas armas, juntaram e criaram a terceira arma, a mais jovem delas. Foi segundo tenente no 9º Regimento de Artilharia, que é sediado em Curitiba, e ingressou ali o curso de observação aérea e na Escola de Aviação Militar do Rio de Janeiro. Com, então, a fundação da Força Aérea Brasileira, ele pediu transferência. Então, Eduardo Gomes fez sua carreira no Exército, onde ali ele chegou até o posto de coronel. Com a criação da Força Aérea Brasileira, em 1941, ele ingressou nela e ascendeu rapidamente, tornando-se Marechal do Ar no ano de 1960. E ele é um cara com grande reconhecimento, e seu reconhecimento internacional, ele foi agraciado até pelo Vaticano, com a Ordem de São Silvestre, que é uma grande comenda entregue pelo Papa. Aqui nós temos aqui uma participação dele em sua carreira política, que ele foi deputado e tentou aí ser candidato a presidente do Brasil no ano de 1945. Inclusive, foi durante a campanha dele que inventou-se aí o termo do brigadeiro para o doce, certo? Que representava a ele. Mas vamos então para a nossa última atividade da aula de hoje. As Forças Armadas são influenciadas pelos seus patronos. O que significa ser um patrono das Forças Armadas? Vocês têm um tempinho para pensar na vida de cada um deles e tentar entender o que significa ser um patrono. Eu já retorno.
Então, alunos, conseguiram responder? Eu perguntei para vocês, o que significa ser um patrono das Forças Armadas? Eu trago aqui uma sugestão de resposta. Segundo o dicionário Aurélio, um patrono é um chefe militar ou personalidade civil escolhida como figura tutelar de uma força armada, de uma arma, de uma unidade militar, etc. Então ele é aquela pessoa que ele serve como um modelo. Isso de acordo com a sua história de vida, com a história do seu serviço militar, com o seu patriotismo e defesa da nação. Então ele é aquela pessoa que você deve se espelhar como um modelo a ser seguido. Então, o que vimos na aula de hoje? Conhecemos a biografia dos patronos das Forças Armadas do Brasil. Certo? Então, agradeço a todos vocês por mais essa aula e até a próxima.